Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Talvez você já tenha visto no título do episódio, mas o Google está na mira da justiça americana. A Alphabet, a dona do Google, voltou ao tribunal nesta segunda-feira para enfrentar as alegações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de que manipula o mercado de anúncios de display, e isso ocorre um mês após a empresa perder uma decisão histórica que considerou que ela domina ilegalmente as buscas online. Pera aí, o que são anúncios de display? São aqueles anúncios online com imagens que você geralmente vê na parte superior ou nas laterais de um site. Às vezes está até no meio do conteúdo que você está lendo. Porque não tem nada melhor do que você tá vendo um conteúdo e vem uma propaganda bem no meio só para quebrar o seu ritmo. Mas a gente fala mais disso depois de um recado rápido do nosso patrocinador. Não, tô brincando, não tem recado nenhum hoje. Então hoje a gente vai falar sobre essa história do Google e também vamos ver como Portugal está sendo invadida por americanos, principalmente no Algarve, na costa sul do país. E ainda sobre como Trump promete tarifa de 100% para países que rejeitem o dólar. Oi, eu sou o Alan Blanco, esse é o A Estratégia do Dia da Bloomberg Linha e aqui você escuta sobre as principais notícias do Brasil e do mundo, todos os dias no caminho diário do Spotify. Mas antes de começar, no episódio passado eu contei uma história sobre a minha namorada, eu disse que ela tinha um crush de infância no Gasparzinho e como eu expus ela e o direito de resposta existe. No final do episódio a gente vai falar sobre isso e vamos ler os comentários que vocês deixaram. Oi gente, eu sou a Bruna. Tá, mas é no final do episódio, muito obrigado. Donald Trump prometeu que ficará caro para um país abandonar o uso do dólar americano. Abre aspas, deixe o dólar e não faça negócios com os Estados Unidos porque vamos impor uma tarifa de 100% sobre os seus produtos. Fecha aspas. Disse o candidato presidencial republicano em um comício no estado decisivo de Wisconsin. A declaração segue meses de discussões entre Trump e seus assessores econômicos sobre maneiras de penalizar aliados ou adversários que buscam formas ativas de se envolver em comércio bilateral em moedas diferentes do dólar. As opções discutidas incluíam controles de exportações, taxas e tarifas sobre transações cambiais, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, conforme havia informado a Bloomberg. Trump, que há muito tempo defende políticas comerciais protecionistas, disse que o dólar está sob um grande cerco há 8 anos. O BRICS, liderado por China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, discutiu a desdolarização do comércio global em uma cúpula no ano passado. Em contraste, Trump disse que quer que o dólar continue sendo a moeda de reserva mundial, uma promessa que ele renovou no comício neste fim de semana. Embora o domínio do dólar tenha diminuído nas últimas décadas, a moeda americana ainda respondia por 59% das reservas internacionais oficiais no primeiro trimestre de 2024, com o euro em segundo lugar com quase 20%, segundo o Fundo Monetário Internacional. Wisconsin é um dos estados mais críticos na disputa entre Trump e a rival democrata Kamala Harris. Os dois lutam pelo apoio da classe trabalhadora do estado, incomodados com a agenda econômica do presidente Joe Biden e atraídos pelo apelo populista de Trump. Em uma pesquisa da Bloomberg News com a Morning Consult divulgada na semana passada, Harris liderava em Wisconsin por 8 pontos percentuais, a maior vantagem que ela tem sobre Trump entre os 7 estados indecisos na pesquisa. O comício de Trump em Wisconsin encerra uma etapa de campanha que incluiu Pensilvânia e Carolina do Norte, além de uma parada em sua cidade natal, Nova York, onde ele fez um discurso focado em economia e concedeu uma entrevista coletiva. Harris passou o sábado na Pensilvânia se preparando para um debate na terça-feira com Trump, o próximo grande teste que pode mudar o curso da disputa acirrada entre os dois. Vamos falar sobre eu não sei imitar sotaque português, eu nem sei se posso fazer isso. O Algarve, a ensolarada costa sul de Portugal, está mais popular do que nunca entre os visitantes, e como resultado, o mercado imobiliário da região tem se expandido. A agência imobiliária Savills diz que no ano passado os preços das propriedades de primeira linha da Algarve subiram mais de 30%. Os agentes dizem que a onda de turismo impulsiona as aquisições, especialmente por compradores americanos que têm viajado ao país em números recordes. Mais de 1 milhão de turistas dos Estados Unidos visitaram Portugal no primeiro semestre de 2024, quase o dobro do número de visitantes no mesmo período de 2022, de acordo com a Agência Nacional de Estatísticas do país. Os visitantes se reúnem em particular no Algarve, que tem menos de 500 mil habitantes,
Isso por conta de suas famosas praias, cidades de pescadores e clima favorável durante todo o ano. A partir de 2025, a United Airlines terá um voo direto de Newark para a cidade de Faro, que é a porta de entrada para a região. Kirsten Buchner, co-proprietária da Quinta Properties, a afiliada da Salves na região, diz, abre aspas, a faixa mais alta do mercado imobiliário no Algarve costuma ser predominantemente de compradores britânicos, mas isso tem mudado, fecha aspas. Ela diz que os americanos deixaram de ser menos de 1% dos compradores de casas de alto padrão no Algarve antes da pandemia para se tornarem o que ela chama de porcentagem substancial hoje. De acordo com a Associação Portuguesa de Propriedades, 10% de todos os compradores estrangeiros no país são americanos. Aí aqui ela ainda diz, se você andar por Lowlé, uma em cada 2 pessoas é americana agora. É inacreditável. Imagina só se ela for para os Estados Unidos, a porcentagem vai ser bem maior. Os turistas e o dólar mais forte têm um impacto nos preços. A primeira venda de um imóvel por mais de 20 milhões de euros, um recorde para a região, ocorreu em 2022. E Buechner diz que a Quinta Properties já vendeu várias propriedades nesse nível desde então. Como resultado, a oferta de imóveis de primeira linha é escassa, especialmente nas áreas populares da Quinta do Lago e Vale do Lobo. Os preços médios de venda de propriedades da Quinta se aproximaram de 3,5 milhões de euros em 2023, em comparação com menos de 3 milhões de euros no ano anterior. Ricardo Costa, diretor executivo da Luximus, a afiliada da Christie's International Real Estate em Portugal, também viu um aumento na demanda estrangeira por casas no Algarve e cita o programa do país de incentivo aos nômades digitais como um dos principais motivos. Trabalhadores remotos de fora da União Europeia podem viver em Portugal se tiverem uma renda mensal de pelo menos 3.280 euros e economias de pelo menos 9.840 euros. Portugal se tornou um destino atraente para compradores estrangeiros em 2012, depois que o país introduziu o programa de Golden Visa. Os aumentos dos preços dos imóveis levaram o governo anterior, no ano passado, a excluir os investimentos imobiliários do programa, embora isso não tenha afetado o preço no Algarve. Os estrangeiros ainda podem se qualificar para o Golden Visa investindo pelo menos 500 mil euros, que é aproximadamente 3 milhões de reais, em fundos de investimento. Outras opções incluem doações para projetos culturais ou de pesquisa. O que é exatamente o Golden Visa? É o visto dos investidores. Ele foi criado em 2012 com o objetivo de captar recursos e investidores para o país. Então, o país te dá uma autorização de residência especial, caso você seja estrangeiro de fora da União Europeia e esteja disposto a investir uma certa quantia de dinheiro em certos setores. Ainda segundo a entrevistada, os americanos vêm a Portugal porque estão fartos dos Estados Unidos e querem um estilo de vida diferente. Aí eu me pergunto, você já pensou em ser um nômade digital? Qual que é o seu formato de trabalho atual? Você tem essa possibilidade ou você tem que ir para o escritório todos os dias da semana? Eu tô curioso, se você puder compartilhar aqui nos comentários, vai ser legal ver como que é o modelo de trabalho de vocês. E o que vocês fazem, claro. Eu acabei de perceber que todas as matérias do dia são sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos e uma coalizão de 8 estados acusaram o Google de criar uma, abre aspas, tríade de monopólios, fecha aspas, para controlar a tecnologia por trás dos anúncios em sites, prejudicando publicadores e anunciantes, alegações que o Google negou. Julia Tarver Wood, advogado do Departamento de Justiça, em sua declaração de abertura diz: o Google não está aqui porque é grande, eles estão aqui porque usaram esse tamanho para esmagar a concorrência. Wood afirmou ainda no início do julgamento que o Google adotou uma, abre aspas, cartilha clássica de monopolista, fecha aspas, ao comprar possíveis concorrentes, prender seus clientes e depois mudar as regras em seu próprio benefício. O Google conquistou seu sucesso por meio de aquisições, começando com a compra da DoubleClick em 2008. O julgamento, que ocorre em Alexandria, na Virgínia, é o primeiro caso movido pela administração Biden contra as Big Techs a chegar ao tribunal. A ação anterior do Departamento de Justiça acusando o Google de monopolizar ilegalmente as buscas na internet é o maior caso antitrust em tecnologia desde a decisão contra a Microsoft Corporation, há mais de 2 décadas. E ela foi apresentada em outubro de 2020 sob o governo do ex-presidente Donald Trump. O advogado do Google afirmou que o caso do governo se baseia em uma compreensão desatualizada do mercado de anúncios digitais e que suas ferramentas funcionam perfeitamente com produtos concorrentes.
O Google ocupa o primeiro lugar no mercado global de anúncios digitais, que cresce para 677 bilhões de dólares, segundo projeções para 2024 da empresa de pesquisa eMarketer. Dos quase 260 bilhões de dólares em receita da Alphabet em 2023, cerca de 31,3 bilhões vieram da publicidade em display envolvida no caso, segundo o relatório anual mais recente da empresa. Os advogados antitrust do Departamento de Justiça afirmaram que o Google, usando sua posição como intermediário que controla o mercado de ponta a ponta, aumenta o preço dos anúncios enquanto paga menos aos sites que os exibem. Devido ao seu domínio em toda a tecnologia, o Google tem a capacidade de forçar publicadores e anunciantes a usar seu conjunto de produtos, gerando lucros monopolistas. Para vocês terem uma noção, o Google retém cerca de 36 dólares de cada 100 dólares gastos em publicidade por meio de suas ferramentas. Isso de acordo com o processo dos Estados Unidos apresentado no ano passado. Os sites exibem mais de 13 bilhões de anúncios em display todos os dias, gerando aproximadamente 12 bilhões de dólares em receita anual, de acordo com o Departamento também de Justiça. O Google planeja argumentar que, à medida que a internet evoluiu, também evoluiu a tecnologia de publicidade que a sustenta. A empresa afirma que agora enfrenta a concorrência de grandes players nas redes sociais, aplicativos e serviços de TV por streaming, o que inclui a Meta, o TikTok da ByteDance, a Amazon e a Netflix. O gigante da tecnologia também alega que a integração de ponta a ponta em suas ferramentas de publicidade na web torna a tecnologia mais eficiente, segura e confiável. Segundo o Google, os profissionais de marketing e os publicadores escolhem seus produtos porque são superiores, e não por falta de outras opções. E no episódio passado a gente falou sobre a WeWork e as ações de despejo que ela acumula em São Paulo, e por algum motivo a gente chegou no tema de crush de infância. Eu tô aqui com a Bruna, minha namorada, que disse que tinha um crush no Gasparzinho quando era criança. E a Lidia Lane diz: eu acho que não era o Gasparzinho em forma de fantasma, mas o ator que faz o personagem vivo nos filmes. Será-se? Então, Lid, eu sinto decepcionar todos que estão ouvindo agora, mas era realmente o fantasma careca. Não era o menino, não. Era o fantasma. A Nicole falou: Peter Pan era um bom crush. Eu também tinha crush no Kovu de Rei Leão 2. Nicole, eu também tinha um crush no Peter Pan. Muito bom saber disso também. Nossa, mas você tinha crush em todo mundo? Vitor, eu adorei o seu comentário. Eu ganhei meu dia, inclusive, por conta disso. O Vitor disse: não julgo o crush no Gasparzinho, já que a minha primeira crush era um Porsche azul. A Sally, que é a namorada do Relâmpago Marquinhos. Gostei muito. Obrigada, Vitor. Me senti acolhida. Pô, mas, Vitor, eu acho que esse tipo de coisa você deixa pra você mesmo, assim, sabe? Não precisa compartilhar esse tipo de... Não sei, eu deixaria pra mim. Adriele Rodrigues diz: meu crush de infância era o Kovu de Rei Leão 2. Ó, Kovu conquistando corações de todas as brasileiras, antigamente. Grande leão. Grande leão. Camille disse que também tinha um crush no Peter Pan, de 2003. Olha só. Vamos criar um grupo, uma comunidade do Orkut. Luíne diz que o primeiro crush foi a Jaqueline Petkovic, do Bom Dia e Companhia, que inclusive tinha o CD do Circo da Jaque também. Gostava muito. Ó, a Amabile Melo diz: crush no Gasparzinho é totalmente justificável, mas o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo é inesquecível. Não sei. Era? Eu não vou falar mais nada nesse podcast. A Mani Quadros também foi afetada pelo Peter Pan. Peter Pan fez sucesso em 2003. Karina Sobreira diz: meu crush era o Diego, do RBD. Thaís Victorino diz: meu crush era o Zac Efron, que é o cara do High School Musical. É, isso eu sei. E ele tá bem diferente hoje em dia. Eu me pergunto se ele continua sendo seu crush, Thaís. Elaine diz que o crush dela de infância era o Orlando Bloom como Legolas em Senhor dos Anéis, que era o elfo, né? O elfo arqueiro, se eu não me engano. A Elaine, de 12 anos, era apaixonadíssima, ela diz. É apaixonadíssima e paciente, porque com 12 anos assistir Senhor dos Anéis é uma conquista. É mesmo, parabéns. Diego Santana diz: minha crush era Ginny de Ginny é um gênio. Eu era criança demais pro programa e quase não entendia as piadas, mas achava o máximo. E é o tipo de comentário que acho que entrega a idade, né, das pessoas. Ginny é um gênio é bem antigo, né? Passava eu via no Nick at Night, eu acho. Só os velhos. Só os velhos vão entender.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe nos comentários qual que é o modelo de trabalho que vocês possuem atualmente, o que vocês fazem. Eu tô muito curioso de verdade. E até a próxima. Recado final. Bruna, o que você tem a dizer? Mantenham-se hidratados. Água é vida. Água é fonte de vida. Essa é a mensagem de uma pessoa tímida. Tchau, tchau.